Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Trilhas da Luz. Eu sou Elô Compasso, que é quem está lendo o livro Cartas de Cristo para vocês e a idealizadora desse projeto, que busca levar autoconhecimento, expansão da consciência, espiritualidade e todos esses assuntos místicos e espirituais para todos vocês. Nós vamos dar continuidade à carta 9, estamos já no finalzinho desse livro, Cartas de Cristo. E se você quiser adquirir o livro físico, lembre-se que o link ele vai estar aí na descrição. É um livro maravilhoso para você ter em casa e acessar ele toda hora que você quiser se conectar mais com essa consciência crística. E antes da gente começar, eu já vou te pedir para deixar o teu like aqui nesse vídeo e se inscrever aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Ativa também o sininho, porque daí você vai receber todas as notificações quando tiver vídeo novo aqui no canal. Então, vamos começar? A consciência crística, tudo maiúsculo, é a consciência espiritual de todos os grandes mestres. Não existe nada mais elevado. Para aumentar a sua compreensão, você pode procurar aqueles autores que por eles mesmos já encontraram e estão praticando o que está escrito nessas cartas. Porém, não siga aqueles que ainda seguem outros autores e citam outras autoridades e que continuam buscando, através do pensamento humano, um meio para entrar na imensidão da verdade espiritual, que está além do pensamento humano. Eles, assim como você, ainda estão às margens da consciência, ainda não penetraram o ozônio mental/emocional que os aproxime das fronteiras do espaço, tudo maiúsculo. Não siga aqueles que encontram prazer em e escrevem a respeito das maravilhas entre aspas, das práticas ocultas e que busquem levar você a experimentá-las também, defendendo o uso de substâncias materiais para aumentar a energia em diversas áreas de sua vida. Quando você usa substâncias materiais como cristais, velas ou incenso, está focando sua consciência humana naquelas coisas que têm um significado humano e que dão prazer a você. Desse modo, elas ancoram a consciência humana nos efeitos, entre aspas, da consciência humana, continuamente levando você de volta para níveis fixos da consciência humana. Se você quiser ascender nas verdadeiras dimensões espirituais da consciência, a sua meta é entrar e depois transcender a dimensão terrestre da consciência humana. A única verdadeira energia, a verdadeira força vital dinâmica e curativa vem do seu consistente contato com a consciência divina, tudo maiúsculo. Enquanto você avança para o alto, conhecerá vibrações mais sutis dos planos astrais. Mas não se demore nesses níveis, já que são unicamente manifestações de formas físicas superiores de consciência e não devem ser o seu verdadeiro objetivo. A sintonia com a consciência divina e o tal domínio de si deve ser a sua razão de viver e a sua única meta. Quando a tiver alcançado, tudo o que sempre desejou será seu, de uma forma nova, transcendente e eterna. Pode ser que você leia essas cartas e decida continuar como está, em sua ego-consciência, confiando na consciência divina para ajudá-lo nos momentos difíceis. Mas posso dizer que a vida em si, afinal, o convencerá de que qualquer outro caminho não trará as compensações que sua alma, escondida e silenciosamente esperando por sua libertação, anseia por experimentar, especialmente a completa reunião com a consciência divina. O maior presente que você pode dar a si mesmo ou a qualquer outra pessoa é o de aceitar com gratidão em sua própria mente e o de procurar infundir em outras mentes receptivas
a plena compreensão inspirada de quem você e eles, entre aspas, realmente são e o que pode verdadeiramente acontecer quando você e eles, entre aspas, abandonam a sua própria vontade e busquem na fonte, tudo maiúsculo, do seu ser, tudo maiúsculo, por ajuda, orientação e a satisfação de todas as suas necessidades. Torne-se uma luz para si mesmo e para quem quiser recebê-la. Entretanto, ninguém pode absorver um ensinamento com o estômago vazio. Portanto, se você está procurando ensinar aos materialmente pobres certa quantidade de nutrição física, deve ser fornecida para ajudar no processo do desenvolvimento evolutivo físico e espiritual. Esteja disponível para dar e saiba que, enquanto dá, você se torna parte do sistema de dar e receber, entre aspas, do universo inteiro. É impossível dar e não receber em troca, a menos que você mesmo acredite que vive somente dos ganhos de seu trabalho, de sua conta bancária e de seus investimentos. Quando se acredita nisso, então é isso que se experimentará. Até que as pessoas despertem verdadeiramente e abram seus olhos para a plena compreensão de que todos são a individualização da fonte, tudo maiúsculo, do seu ser, tudo maiúsculo, que são uma combinação dos impulsos perfeitos, tudo maiúsculo, de criatividade e amor, elas permanecerão atraídas pela sedução do materialismo, pela satisfação dos desejos do corpo e o desejo de promover-se em detrimento dos demais, o que vai desde apossar-se do que é dos outros e greves nos negócios e na indústria, até sérias desarmonias nos relacionamentos, assassinatos, estupros e guerras. Sempre que uma pessoa impõe seu ego em detrimento do outro, a discórdia e a raiva se instalam. Esta é a lei primordial da existência, que deve ser divulgada no mundo todo. Como então a natureza humana poderia lutar diariamente para viver num mundo naturalmente dominado pelo impulso egocêntrico, o irresistível desejo de autossatisfação? A resposta está na minha afirmação. Abre aspas. Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Fecha aspas. Esse é o primeiro passo para superar o impulso egocêntrico. Quando estiver envolvido em uma discussão, que se conceda plena justiça a ambas as partes, escute, absorva, preste atenção, faça as pazes tanto quanto possível. Assegure-se de que as suas exigências não comprometam o bem-estar do outro, seja no campo pessoal, dos prazeres, dos negócios ou indústrias. Lembre-se de que, como você se comporta com os outros, eventualmente eles se comportarão com você. Recorde que seus pensamentos, palavras e ações de hoje tomarão forma em suas experiências nos próximos dias, meses ou anos. Às vezes, a semente leva anos para crescer e transforma-se em colheita, e até lá você terá esquecido o que semeou. Mesmo assim, esteja certo de que aquilo que fizer hoje voltará para você de uma forma semelhante, ainda que você não reconheça ou perceba a conexão. O que você gostaria que as pessoas dissessem a respeito dos seus erros, diga-o, pense-o a respeito dos erros que os outros possam cometer, sejam eles amigos ou desconhecidos. Ofereça a aceitação e o perdão que você gostaria de receber. O que é o verdadeiro perdão? É um estado de compreensão tão clara do outro e das razões do seu comportamento que você pode dizer com toda honestidade: não há nada para perdoar. A lealdade, bondade e generosidade que você gostaria de receber quando está em dificuldades, ofereça aos outros, quando estiverem lutando com seus pesados fardos. Nunca vire as costas para eles. Aprenda a olhar para as pessoas ou para as situações com um olhar de amável discernimento. Veja-os como estão naquele momento e depois lembre
que eu os vejo com amor compassivo. Se você enxerga neles uma verdadeira necessidade de melhora, para o bem deles e para o aprimoramento futuro do seu bem-estar, olhe para eles apenas com os olhos do coração e do amor e veja como eles poderão estar no futuro. Leve-os em pensamento até a fonte, tudo maiúsculo, do seu ser, tudo maiúsculo, e saiba, com certeza, que a sua oração os abençoou e abriu as portas do seu desenvolvimento. Peça orientação para a consciência divina, para saber se você pode abordar o assunto da melhoria, entre aspas, deles, e pergunte como isso pode ser feito para assegurar a feliz aceitação de seu conselho e do sucesso final no desenvolvimento pessoal. Se alguém quiser dizer o quanto você o feriu em algum momento, permaneça em pé ou sentado silenciosamente e saiba que isso é um verdadeiro desafio aos seus impulsos egocêntricos. Esse é o seu grande momento, o seu maior teste. Como você vai lidar com isso? Você encontrará desculpas, se defenderá, pensando e mesmo dizendo que as suas atitudes não deveriam ter ferido a outra pessoa e que elas eram plenamente justificáveis devido às circunstâncias? Se você responder dessa maneira, então os impulsos do seu ego ainda dominam completamente a sua consciência. Mas, se você consegue perceber que o grande momento da verdade chegou e que por causa dessa consciência você consegue permanecer quieto e tranquilo, escutando as queixas do outro sobre a dor que você provocou, estará conseguindo o primeiro êxito na superação do ego. O próximo passo urgente é firmemente deixar de lado a sua própria necessidade de defender-se e sinceramente compreender o que o outro está dizendo. Você só poderá fazer isso sinceramente se puder recolher-se o suficiente para entrar em uma zona de silêncio interior, onde você pode sentir plenamente a dor do outro, ouvir o que ele está dizendo e receber a sua dor em seu próprio coração. Se puder fazer isso, terá se colocado na pele do outro. E, quando você estiver na pele do outro e sentir a sua dor, desejará pedir desculpas do fundo do seu coração pelo mal que causou. A dor que causou sem saber e de forma inconsciente será a sua dor, e você não descansará até que tenha conseguido, através das palavras amorosas, eliminar o último resíduo de dor da consciência do outro. Você então terá curado a ferida e essa também será eliminada do seu sistema eletromagnético de consciência. Você terá alcançado uma grande vitória sobre si mesmo. Você terá atingido aquele ponto de força e tolerância interior em que poderá perceber verdadeiramente que a realidade das outras pessoas tem o mesmo valor que a sua própria realidade. Você terá aceitado e reconhecido que os outros também podem ser feridos pelas suas ações, da mesma forma que você tem sido ferido por outras pessoas. Uma vez atingido esse grande momento de verdade em sua vida, perceberá que é capaz de mover-se entre você mesmo e os outros confortavelmente, capaz de ver os acontecimentos da perspectiva deles tão facilmente quanto vê da sua própria perspectiva. Um grande equilíbrio entre as suas necessidades e a dos outros se estabelecerá e você entrará em um estado de paz, uma vez que estará seguro de tratar os demais com justiça e generosidade de espírito. Assim, você começa a remover as barreiras entre você e as outras pessoas e a recebê-las em seu coração. Você também começa a remover as suas próprias defesas e por causa disso descobrirá que, finalmente, está alcançando a verdadeira autoestima e paz de espírito. Essa nova compreensão do sentimento dos outros inspirará em você um grande respeito para com eles. Você desejará tratá-los sempre com justiça, acatando aos seus direitos, nunca querendo tirar vantagem de seu bom caráter, nunca querendo humilhá-los
nem reduzir a sua autoestima, e estará sempre pronto a encorajá-los e erguê-los quando estiverem em sofrimento físico ou emocional. Você vai se descobrir fazendo essas coisas também por si mesmo. Vai se tornar seu próprio conselheiro, suporte e curador. Você olhará para cada pessoa, seja qual for a sua posição social, como pertencente a uma realidade básica igual à sua própria. Verá que você é igual a todas as pessoas, seja um rei, papa ou presidente, pois debaixo da aparência externa, todos são originários da grande unidade do ser, tudo maiúsculo. Portanto, você já não se sentirá inadequado em nenhuma situação, pois terá avançado na força e na sabedoria extraídas da consciência divina, e reconhecerá que você tem direitos iguais a todos os demais. Tranquila e serenamente, não permitirá que outros tirem vantagem de você. Você será capaz de expressar-se com clareza e honestidade, com a devida consideração pelos sentimentos da outra pessoa. Você não terá mais vontade de denegrir o outro nem reduzir a sua autoestima. Ao contrário, você fará todo o possível para salvaguardar o autorrespeito deles, expondo a sua verdade de maneira clara, mas amorosamente. Lembre-se, quando exprimir a sua verdade para o outro, não é de sua incumbência dizer a ele como deveria agir em qualquer circunstância, nem como deveria reagir às suas palavras. Contudo, respeitando os valores universais, tudo maiúsculo, de perfeita honestidade, de trabalho consciencioso, de boa vontade para com os demais e de cuidado para com os menos favorecidos, uma pessoa tem o direito de pleitear que esses valores prevaleçam sobre todas as outras considerações de conveniência, tudo maiúsculo, dentro de um grupo, empresa da comunidade ou um empreendimento nacional. Você tem o legítimo direito de dizer como se sente diante do comportamento, do menosprezo de uma pessoa em relação a você. Você deve estar ciente da necessidade de fazê-lo. É provável que a sua cuidadosa honestidade seja necessária para resolver ou esclarecer uma determinada situação para o bem de todos. Expresse a sua opinião com gentileza. Diga suavemente ao outro como se sente nas atuais circunstâncias desagradáveis e explique o que fez sentir-se assim. Não diga, você fez tal e tal coisa, isso entre aspas, porque o outro sentirá que você o está culpando e isso despertará nele o mecanismo de defesa do ego. A partir daí, o confronto será difícil e desagradável para ambos. Para aproximar-se de pessoas impulsionadas pelo ego, é preciso continuamente falar de maneira tal que elas nunca se sintam ameaçadas. Essa é a arte da comunicação amorosa e você só pode aprendê-la por erros e acertos e prática constante. Cada vez que você domina o seu ego, se torna mais fácil o relacionamento com os outros, porque você está alcançando uma compreensão da função do ego em todas as pessoas. Com o passar do tempo e da gradual libertação das garras do impulso egocêntrico, você perceberá cada vez mais que pode escutar os outros com empatia de alma e amor. Se eles se comportam de uma maneira que anteriormente o teria ofendido ou causado dor, agora notará o bem-estar e o riso brotando em você. Então você saberá que a sua alma está em contato direto com a consciência divina, pois seu estado natural é o do riso. O riso é um impulso da consciência que se propaga através dos céus, de um planeta a outro, através da Via Láctea até os confins do infinito, tão infinito quanto a consciência divina. O riso começou a existir no momento do Big Bang. O que é o riso? É uma resposta espontânea da consciência diante de uma situação na qual dois acontecimentos, dois incidentes ou duas pessoas, na ordem natural das coisas, não pertencem um ao outro
estão estranhamente em desacordo ou em oposição um contra o outro. É um fato ondulante experienciado por todos os seres vivos das espécies mais elevadas e que são capazes de certos julgamentos ou percepções. Isso elimina a tensão. O efeito ondulante, entre aspas, é o sentido sobre o diafragma, o qual protege o coração e o sistema nervoso. Como você deve ter percebido, ao examinar a natureza da criação, foi feito todo o possível na evolução do desenho e do crescimento dos corpos vivos para criar um corpo perfeitamente adaptado e conveniente ao ambiente, a fim de permitir ao ocupante desse corpo sentir-se confortável e feliz e viver sem tensão. A tensão é prejudicial à saúde e isso é contrário à vontade da consciência divina. Tudo maiúsculo. Uma espontânea e saudável explosão de riso é primeiro experimentada como uma rápida onda de consciência que passa pela cabeça, iluminando a consciência inteira. Isso é imediatamente seguido pelo efeito ondulante, entre aspas, físico do riso, experienciado como um leve bater da respiração sobre o diafragma para romper qualquer tensão e aliviar qualquer resíduo de amargura. Às vezes, o riso provocado em uma situação muito divertida se prolonga tanto que a pessoa finalmente se sente exausta, mas também feliz e ao mesmo tempo um pouco triste porque o riso terminou. A maioria das pessoas diz que o riso proporciona a elas uma sensação de bem-estar, ainda que tenha passado por uma situação de discórdia um minuto antes. Se uma pessoa pode rir sinceramente vendo o absurdo de uma situação onde antes existia um aborrecimento ou mágoa, as tensões são aliviadas e as relações amistosas se restauram espontaneamente. O riso é um presente do amor para uma criação que está possuída pelos egos e necessitando libertar-se deles. À medida que o impulso egocêntrico diminui gradativamente sua pressão sobre a mente e as emoções, você descobrirá que o riso brota espontaneamente e traz uma maravilhosa sensação de liberdade. O efeito ondulante, entre aspas, do riso eleva as frequências vibratórias de sua consciência porque a energia é liberada onde você mais necessita, no seu coração e no seu diafragma, que é o centro das emoções. E também porque o riso, tudo maiúsculo, vem diretamente da consciência divina. Portanto, o riso é divino. O riso é sua criança interior. Enquanto você lê estas cartas, medita e seus níveis de frequências vibratórias de consciência se elevam. Você descobrirá que os velhos padrões mentais já não estão confortáveis em sua mente. Você buscará formas de expulsá-los de sua consciência. Conforme você vai elevando-se espiritualmente e deseje cada vez mais desfazer-se dos inconvenientes impulsos humanos egocêntricos, os conflitos em suas sensibilidades se tornarão mais penosos e você pedirá por alívio. Perceberá então que, quando se volta para a consciência divina e pede ardentemente por assistência divina, a ajuda vem com certeza. Você se livrará dos pensamentos e reações indesejáveis e descobrirá que o riso se torna cada vez mais espontâneo. Descobrirá também que as tensões são suavizadas e que seus pensamentos se tornam mais leves, que suas relações são mais fáceis, mais cuidadosas, muito mais apreciativas, que você está mais consciente da vida em si e de tudo o que ela tem a oferecer em visão e experiência. Você desfrutará mais dos prazeres simples da vida, se sentirá menos saturado de desejos, necessitará menos alimento, menos entretenimento, estará mais feliz com a sua própria companhia e afinal começará a se alegrar com sua própria companhia, porque a consciência divina, tudo maiúsculo, estará infundindo sua consciência humana com seu próprio estado exaltado de bem-estar.
tudo maiúsculo. Pouco a pouco, você retornará à sua condição de criança, entre aspas, que vê o mundo com um olhar feliz e curioso. Isso não é senilidade, é um estado de maior consciência e vivacidade, seja qual for a sua idade. Esse é o estado do ser, entre aspas, que queria expressar quando disse que, a menos que volte a ser como uma criança, você não poderá entrar no reino dos céus. Tudo isso entre aspas. Na realidade, eu disse que, quando você entra no reino dos céus, torna-se uma criança cheia de deslumbramento e alegria. Eu dei ao mundo essas cartas, para que aqueles que a leiam e as absorvam possam finalmente entrar no reino dos céus, entre aspas, e alcançar aquele estado de alegria que vem da pureza da mente e da inocência. Eu vou parando por aqui. Nós estamos na reta final do livro. O próximo episódio vai ser o episódio final desse livro. E eu já tô ficando com saudades dessa leitura. Toda vez que eu leio para vocês, a minha frequência realmente ela muda. Eu entro numa paz interior muito gostosa. Então tá sendo muito gostoso ler esse livro para vocês. Espero que vocês estejam sentindo a mesma coisa. Agradeço a todos que estão escutando e eu desejo do fundo do coração que esse livro traga mudanças significativas, reflexões poderosas para todos, para que todos consigamos acender as frequências divinas. Então aguardo vocês no último episódio do Cartas de Cristo. Um beijo grande. Eu sou um outro você.